Na Grécia Antiga, eles têm eles tinham a palavra ethos, né, que é palavra relativa a costume, é da mesma raiz de costume, inclusive, consuetudine, suetus, né, consuetudine, costume. Essa palavra costume, ethos, ela vai estar na mesma raiz da palavra ethos, que é residência. Residência, em grego, é e é uma palavra super importante para a nossa cultura, né, de onde vem a palavra ética, etiqueta, eh, etologia, tem uma série de palavras e, enfim, e utilizações dessa, dessa raiz. Essa palavra, ethos, ela designando residência, nos traz uma ideia de que a residência é o lugar onde você mora, né? Então, se você mora no campo, você tem um ethos campesino, você acorda com o barulho dos galos, você acorda com o barulho dos pássaros, você acorda e vai dar comida aos animais, aos bichos, e você tem um horário para acordar, um horário para dormir, e vai dormir com uma determinada sono, uma determinada tranquilidade. Se você mora num lugar do centro, ou do lado da feira, ou se você mora dentro de uma barbearia onde você mesmo oferece a barbearia, o serviço, né, num outro horário, enfim, tudo isso vai dizer respeito ao seu ethos, o lugar que você ocupa na sociedade. Então, se você tem um ethos, se você tem um ethos se você tem um ethos de barbeiro, né, você tem nos seus costumes, você tem na sua residência, no seu lugar de ser encontrado, uma série de vestígios, de rastros, né? Quando você mora numa casa, você toma café todos os dias, você faz seu café, você pega aquela borra do café e joga em algum lugar, você está gerando um rastro, um vestígio, você está gerando um resíduo, né? E esse resíduo, ele vai gerar, então, marcas no ambiente, no espaço. O espaço vai começar a ser marcado por este ethos. Então, o ethos ele tem a ver com o lugar onde você está situado e o que acontece nesse lugar que ele gera de reverberação no espaço, nesse meio maior do qual ele participa. Então, o ethos ele nunca está sozinho. O ethos é sempre uma relação especialmente de função. Por isso, eh, por conta da questão de função, que a gente muitas vezes traduz a palavra ethos no contexto, por exemplo, da poética de Aristóteles, pela palavra caráter ou personagem. A palavra caráter, eu já falei sobre ela um pouquinho agora, pouco, né? Sobre caracterização, característica, aquilo que delimita e que faz aquilo que se tornar reconhecível. Então, a palavra caractere, em grego, é exatamente como caractere de dígitos mesmo, né? É uma marca, uma coisa que não muda, ela fica ali, você vai sempre reconhecer da mesma maneira. Isso é um caractere, né? A personagem é uma palavra de outra origem, né? Caractere é uma palavra grega, já existia no tempo de Aristóteles, e não é a palavra que ele usa para se referir a personagem, no contexto da poética de Aristóteles, tá? A palavra que ele usa é ethos, e depois a gente conversa sobre isso também, por que se traduziu por caráter ou por personagem, sendo que existia a palavra caráter, né, naquela época, e ele não usou, ele usou a palavra ethos. Pois bem, é, por outro lado, a palavra personagem vem do latim persona, que é máscara. Tanto a palavra personagem quanto a palavra caráter têm seus pontos positivos no sentido de trazer uma dimensão justamente da função narrativa que aquele personagem exerce, né? Ou que aquele ethos exerce. Então, esse ethos, ele é composto pelas suas ações, pelo seu meio, né? Por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele vai fazer na história simplesmente, mas é por aquilo que ele sempre fez, por aquilo que ele faz cotidianamente, aquilo que ele já tem como registro na sua marca de característica. Por isso que faz sentido também de caráter, porque tem que ser alguma coisa que a gente reconheça, certo?
Mas existe essa distinção interessante entre ethos e caractere, que o caractere ele não muda, né? E o ethos é a função. Então, se você tem uma função, eh, você pode mudar a sua função. Você simplesmente vai ocupar um outro ethos. Então, muitas vezes, um mito, ele trata exatamente sobre isso, sobre a transformação de um ethos, sobre a gente parar ir, de repetir ciclicamente aquele mesmo padrão de repetição, de rotina, de cotidiano, de manifestação dos hábitos, dos atos, né? E agir de uma maneira diferente, distinta. E aí muda-se o ethos, muda-se a residência, muda-se a casa. E você deve saber, já deve ter percebido na sua vida, como você mudando o seu ethos, agora do ponto de vista literal, sua casa, mudando a disposição das coisas, como isso muda você, né? Se você acorda todo dia e vê uma paisagem linda na sua frente, ou se você acorda todo dia e vê a parede do seu quarto, ou se você acorda todo dia e vê a cara do seu marido, da sua esposa, ou enfim, e tudo isso vai mudar a sua disposição ética, né? Aquilo que vai fazer você ter a sua autopercepção de quem sou eu, onde eu estou, com quem eu vivo, o que que eu faço, qual o valor que eu tenho, como eu sou reconhecido pela sociedade, pelas pessoas que me cercam. As pessoas me veem com desconfiança, as pessoas me aceitam, as pessoas me amam, me querem, me desejam, me odeiam, me rechaçam. O que que acontece comigo no lugar, nos lugares por onde eu transito? Então, esse ethos, ele também, do ponto de vista agora da questão da função, ele também pode ter os seus deslocamentos. Eu, na minha casa, eu posso ter um ethos. Eu posso ser, por exemplo, um belo pai de família. Mas aí eu vou para o trabalho e eu descubro não, a história conta que o meu personagem apesar de ser um bom pai de família, é um cara corrupto, é um cara que, sei lá, o que passa a perna em alguém ali para com pequenas mentirinhas para se dar bem e tudo mais. Pronto, eu já tenho aqui um conflito. O ethos dele dentro de casa é um ethos de um bom pai de família. O ethos dele dentro do trabalho é de uma pessoa com seu ethos corrompido, né? Uma pessoa eticamente problemática, mentirosa, é, corrupta ou enganadora, enfim. Então, a gente precisa perceber aqui que quando a gente está contando uma história, a gente precisa então discernir esses ethos. Em, em grego seria, o plural seria ete, né? Esses ete. Vou falar esses ethos só para a gente aportuguesar um pouquinho e não ficar tão esquisito a nossa fala, porque a gente não está acostumado com grego clássico. Mas esses ethos, né, esses diferentes ethos que existem dentro de uma mesma pessoa, vão trazer então é, vetores de transformação muito específicos. Então, se eu tenho um vetor de transformação na minha relação com a minha família, isto aqui vai ter uma linha ética de comentários narrativos. Tudo aquilo que diz respeito ao encontro com os meus filhos, ao encontro com a minha esposa, ao encontro com a família da minha esposa, os meus parentes e tudo mais. E aqui eu vou ter as próprias problemáticas que vão fazer com que ou eu mude o meu ethos ou o meu ethos seja testado para ver se eu continuo me mantendo firme naquele ethos. Por outro lado, no ethos, no que diz respeito ao meu trabalho, se eu já estou fazendo uma coisa muito ruim, né, provavelmente eu vou ser testado exatamente nessa linha. Então, a grande jogada aqui da questão mítica é que o mito ele não traz simplesmente um desafio para o protagonista. Ele traz um desafio que vem acompanhado com uma oportunidade. E essa oportunidade ela traz sempre algum tipo de prêmio, né? Um tesouro. Esse tesouro ele pode ser registrado narrativamente
como uma coisa objetiva que eu conquisto, então eu tenho que sair daqui e ir até a cidade vizinha e buscar tal coisa, ou pode ser alguma um tesouro simbólico, um tesouro psíquico, que seria provavelmente a minha própria transformação, por exemplo, né. Eu entender que eu não posso mais ser como eu era, né, eu preciso abandonar definitivamente esse traço da minha identidade.